os falsos mestres e as falsas doutrinas. Quem faz isso? Assim Paulo falou ou escreveu em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os seguidores de Moisés, os que buscavam Deus em templo, os que faziam orações, os que davam dízimo, os que ofertavam, os que praticavam cerimoniais da Páscoa judaica, os que praticavam cerimoniais da lei da purificação, que chamam de batismo com água. Então todos os que faziam isso eram circuncidados, eram esses que faziam parte do legalismo de Moisés, exatamente como são feitas essas coisas dentro das chamadas igrejas. É a mesma situação, não tem diferença. Então, por que existem muitos, Tito capítulo 1, versículo 10 e 11, por que existem muitos, especialmente os da circuncisão, os seguidores de Moisés, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros? É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. São os mercenários, são os lobos vestidos de ovelhas, são os canalhas, são os ladrões, são todos esses seguidores de Moisés. Então você que segue, você que é um dizimista, que é um ofertante, você que faz jejum, você que faz oração, você que busca consagração com óleo na sua cabeça, você faz parte dessa turma. Então você que participa disso, nós do Evangelho Eterno, deve fazer vocês se calarem, para que parem de enganar as pessoas, para que parem de roubar as pessoas, para que parem de ficar amaldiçoando as pessoas, para que parem de ficar acusando as pessoas, para que parem de ficar ameaçando as pessoas. Vocês devem parar com isso. E quem é que pode fazer isso? Alguém que está falando do Evangelho Eterno. Porque o que Paulo falou aqui serviu. Ele falou isso para Tito, ele falou isso há 2000 anos atrás. Paulo falou isso antes de Apocalipse 1:10. Paulo falou isso antes de Apocalipse 11:15, quando a 7ª trombeta foi tocada. Paulo falou isso antes de Apocalipse 21:3, quando o templo passou a ser espiritual, está nos seres humanos, onde o próprio Cristo está. Tudo isso que eu te falei foi antes, Paulo falou isso antes. Então as pregações de Paulo, os ensinos de Paulo não servem mais para os dias de hoje. Se você nasceu depois do ano 70, já vai fazer 2000 anos, não é 1970. Se você nasceu depois do ano 70, essas passagens de Paulo não são atemporais. Isso aqui foi naqueles dias. Paulo estava falando que eles deveriam, aqueles que estavam conhecendo Cristo, aqueles que estavam se convertendo ao Cristo ressuscitado, eles deveriam fazer com que os pregadores de Moisés se calassem. Hoje em dia, o que deve ser calado é os pregadores de Moisés e os pregadores da graça, porque os pregadores da graça estão atrasados 2000 anos. Então os pregadores da graça não são indesculpáveis, não são inocentes, porque eles estão anunciando aquilo que Paulo anunciava no tempo dele, esperando ser arrebatado, esperando o toque da última trombeta, esperando o reino ser entregue a Cristo, a Deus Pai. Tudo isso Paulo esperava, esperando Deus fazer morada nos homens, como está em Efésios 2:22. Quer dizer, Paulo também anunciava o fundamento, Paulo anunciava o alicerce, Paulo anunciava o baldrame. Então não adianta você também que está se reunindo como igreja, não adianta você também que fala, olha, eu estou avançado no entendimento, eu estou nos dias de Paulo. Você também está sendo enganado, tá bom? Curte, comenta, compartilha, tchau, tchau.